E a nossa entrevista de hoje será sobre motivação e interação entre a equipe profissional, aproveitando como gancho este final de ano e as famosas festas de confraternização. Vamos falar um pouquinho do que fazer e principalmente o que não fazer em ocasiões como essa. E a gente recebe no estúdio para falar sobre isso o Alisson Lins, professor, diretor do Grupo Psique, Michele Moreno, diretora da Prossiga, especialista também em recursos humanos. Alisson, Michele, obrigado pela visita no estúdio. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês e muito obrigado pelo convite. Novamente agradeço o convite, obrigada. Michele, eu queria começar a entrevista com você, antes da gente falar da confraternização, falar um pouco do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é formado por muitas pessoas que a gente gosta, às vezes tem uma certa diferença, mas enfim, são pessoas que a gente não escolhe. A gente entra numa empresa, as pessoas já estão lá ou porventura entram depois que a gente. De que forma o RH atua ou deve atuar para manter uma certa harmonia, ainda que apenas no ambiente profissional, mas uma harmonia em quem presta o serviço, em quem está trabalhando, atuando naquela empresa? Então, quando se contrata o colaborador, o líder ele já conhece o perfil dessa pessoa e ele tem em mãos o perfil da equipe dele, né? É claro que, como você disse, a gente não escolhe, mas na empresa o que deve valer é a boa convivência e o respeito mútuo. E sempre está alinhando bem as expectativas, né? Porque lá no ambiente de trabalho eu estou ali para executar uma tarefa, executar uma função. E se ela depende, né, de um trabalho em equipe, muito vai depender desse líder, né, como eu disse. Ele que vai ditar o tom da equipe. Então, ele que vai direcionar, ele que vai observar se alguma pessoa tem algo que ela não consegue, né, tratar que tem alguma dificuldade, porque são perfis diferentes, né? Cada pessoa tem um perfil. Ela traz, né, os seus valores. Então, é da empresa ela treinar, desenvolver e criar esse ambiente para que seja aplicado os valores da empresa. Então, quando o colaborador entra na integração, já lhe é passado, né, essas normas de convívio, né, o que pode, o que não pode, como que são as tratativas. Aí vai depender muito da cultura, né? Então, da cultura da empresa, desse ambiente e da gestão desse líder. Seria um líder aberto, em que essa pessoa pode chegar e falar assim, olha, estou tendo um problema com fulano, né? E ele trazer essas pessoas e haver, né, um alinhamento, uma comunicação. Agora sim, falando de confraternização. Este final de ano, este momento de dezembro, quando as empresas fazem festas fora da empresa, ali, ocasiões para reunir, cabe ali tentar interagir com a equipe, fazer a equipe interagir, os colaboradores entre si, melhorar, caso haja algum problema ao longo do ano, neste momento dá para corrigir, é um instrumento para isso? Olha, não é legal, assim, a gente não orienta fazer intervenção em final de ano. Em final de ano, geralmente, é uma confraternização para fazer um fechamento, né? Comemorar os bons resultados no decorrer daquele ano, apresentar o planejamento estratégico do ano seguinte, né? Então, não é um momento, geralmente esse momento ele tem que ser mais específico, né? A gente faz um trabalho, né, o Alisson, né, nós trabalhamos a parte de desenvolvimento, né? Então, existe o desenvolvimento do grupo, da equipe e existe o desenvolvimento individual. Então, são momentos diferentes, sim, que o RH tem que ter esse feeling, né? Por isso que sempre a gente vai falar, vai depender muito do grupo e da cultura da empresa, o que a gente, né, o que a pessoa da gestão de pessoas, ela vai organizar. O mais correto focar mais na festividade. Na mesmo. festividade, né? Comemorar os bons resultados. Se esses resultados naquele ano não foram tão satisfatórios, né? Mas já aplicar o novo planejamento estratégico para o próximo ano, né? Comemorar o que foi bom, já corrigir os pontos necessários e colocar o marco, né? A partir do ano que vem, nossa estratégia é essa, nós vamos buscar isso, conto com vocês com isso, né? E engajar a equipe para o novo ano, porque o que já passou, né? Já passou. O que podemos é analisar o que foi bom e o que foi ruim e tomar ações.
Alisson, falando um pouquinho sobre essas brincadeiras que costumeiramente se faz em final de ano, até do ponto de vista psicológico do profissional. Amigo secreto, o inimigo secreto, aquele tal amigo da onça, que é uma brincadeira mais na chacota, mas é preciso tomar cuidado com isso. As empresas costumam fazer, a intenção muitas vezes é boa, o próprio RH às vezes incentiva esse tipo de brincadeira, convida todo mundo para participar, mas tem que ter cuidado na hora de fazer. Você estava contando aqui casos, inclusive, que a brincadeira terminou mal e muito mal. É necessário que a pessoa realize uma percepção sobre esse grupo. Passamos o ano inteiro de uma maneira e daí eu vou forçar uma confraternização. E quando nós falamos do amigo secreto, você percebe que no final do ano, o nosso histórico, ele traz assim um lado mais harmônico, como disse a Michele Moreno, tá na hora de você perceber o que foi feito, o que deixou de ser realizado e verificar o planejamento posterior. Na confraternização, é o momento de se alegrar, é o momento de interagir, mas tem que ter muita cautela qual é a maneira que será realizado essa interação, como que vai ser feita essa confraternização, porque as pessoas vão tentar objetivar, às vezes, a sua dificuldade do cotidiano em um simples presente, e isso pode não soar muito bem. Então, entender a dinâmica do grupo e dos integrantes, quem vai participar disso, das condições financeiras, das condições sociais, da hierarquia também, porque não podemos esquecer que nós estamos falando de um ambiente corporativo, mesmo estando em uma festividade. Essa questão financeira é muito importante e eu queria te perguntar o seguinte, o funcionário que está passando por um momento de dificuldade financeira, que não tem ali, geralmente esses eventos se estipulam um determinado valor, mas determinado funcionário não tem esse valor ali disponível. Como é que se lida com isso? Numa festa de confraternização, alguém que está presente na festa, que porventura queria ter participado da brincadeira, mas simplesmente não participou porque não tem o dinheiro para dar um presente naquele valor que foi estipulado. De que forma lidar e tratar e conduzir uma situação como essa? Eu vou utilizar dois termos. Eu vou usar o termo sensibilidade, e aí até a sensibilidade, realmente é isso que está acontecendo? Não tenho condições financeiras, ou utilizando isso de subterfúgio para não querer participar porque eu sou uma pessoa introvertida e não gosto de confraternização. E o segundo eu vou usar o termo da Michele Moreno, que é criatividade. Nada de assistencialismo, de ir lá, comprar o presente, incluir, porque às vezes isso aí pode até tornar uma percepção pejorativa por parte do colaborador, mas também utilizar de uma prática com que ele não fique se sentindo um peixe fora d'água. Até porque eu acredito que o RH ele pode intervir sobre isso. O RH ele pode ir atrás de brindes, ele pode ir atrás de um modelo de dinâmica, não necessariamente do amigo secreto, levando em consideração que o presente ele é só um pretexto. O contexto ali é estabelecer vínculos, harmonizar a equipe e engajar pensamentos para que todos nesse envolvimento possam vir com 2018 com toda a garra e motivação. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta a gente continua com o Alisson, com a Michele, para falar um pouquinho sobre esse assunto. A interação na equipe profissional, como gancho, claro, as festas de confraternização. O que fazer e principalmente o que não fazer. Fique com a gente, o Varejo em Foco volta já. De volta com o Varejo em Foco e o tema da entrevista hoje é a interação da equipe no ambiente de trabalho. Como gancho, a gente aproveita este final de ano e as festas de confraternização. Nessas festas, Michele, muita bebida, muita comida, muita festividade, diversão. Qual o perigo do funcionário misturar as coisas nesse momento, exagerar na bebida e acabar se excedendo? Isso pode gerar, inclusive, uma demissão, uma punição futura? Então, isso como estávamos conversando, o simples é complexo, né? Então, lembrando, uma confraternização ainda é um evento institucional.
Então, lá ele ainda deve, né, permanecer nas regras da empresa. Por mais que a empresa esteja fornecendo, né, bebidas, um ambiente, né, em que ele se sentiu mais, que é o objetivo, né, ele se sentiu mais em casa, ele não deve utilizar da bebida, né, de forma inconsciente, porque quando a pessoa bebe um pouquinho a mais, ela acaba extravasando, né? Talvez ela vai falar algo que não deveria para um amigo, né, para um diretor, para um gerente. Então, com essas figuras presentes lá, pode gerar sim isso. E outra questão, existem pessoas que acabam sendo taxadas por um mau comportamento em uma confraternização. Então, o colaborador deve sempre estar lembrando que lá é um ambiente institucional e que ele deve prezar ainda pela imagem dele. Alisson, algumas empresas que já passaram por isso, casos de funcionários que, por conta da bebida, foram falar ali uma diferença, uma desavença que tinha, resolveu descontar. Algumas empresas simplesmente suspenderam a bebida alcoólica em confraternização. Infelizmente, é o que muitas têm feito e, às vezes, é o necessário a se fazer realmente. Porque, assim, muitas vezes falta o equilíbrio. Né? Michelle, ela pontua muito correto quando ela utiliza a fala ainda está na instituição. Então, ainda esse encontro, ele precisa ter equilíbrio, não somente comportamental, no sentido da ingestão do que traz alteração mental, que seria a bebida, como também a maneira de se comportar. Né? Não é porque eu estou ali utilizando uma roupa mais confortável e não estou com o crachá da empresa que significa que eu estou em casa, né, Michelle, e eu tenho que ser como eu acho que tem que ser. Também não vou ficar engessado, né? Mas muitas empresas têm realmente recorrido a isso, até mesmo a utilização daquela cerveja sem álcool, buscando ali com que não traga essas alterações, porque realmente, como a Michelle citou, a pessoa ela pode ficar taxada e até mesmo perder o emprego por causa disso. É uma conduta porque a bebida ele vai fazer ele perder o filtro muitas vezes. Se a pessoa não tiver equilíbrio, realmente ela perde o filtro. E isso remete ali algumas coisas que talvez ela tenha falado só no travesseiro e aí vai vir à tona. Cria coragem, né? Acaba criando coragem. Aos funcionários que não costumam participar dessas festas em final de ano, em confraternização, cabe à empresa, cabe ao RH incentivar outras atividades ao longo do ano, outra interação com a equipe, nesse mesmo esquema de festividade, mas não necessariamente no final do ano. Michelle, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e em quais momentos é legal que a empresa faça esse tipo de atividade junto aos funcionários. Sim, é importante. Em outros momentos nós já falamos da necessidade, né, e do planejamento do RH em ter um calendário, né? Então, quais datas que nós, da gestão de pessoas, nós vamos comemorar? Eu vou comemorar um aniversário, né, da empresa, eu vou fazer um evento só para os meus colaboradores, vou comemorar uma data específica da minha parte técnica, por exemplo, eu sou uma empresa do agro, meus colaboradores são agrônomos, o que eu vou fazer? Vou comemorar o dia do agrônomo, vou fazer uma coisa diferente, né? Como o Alisson a gente estava conversando. Gestão de pessoas é criatividade. Eu posso fazer um torneio de futebol no dia do trabalhador, né? Posso propor uma ação para o dia das crianças e trazer a família, sempre lembrando, eu tenho que olhar a minha realidade, né? Meus colaboradores, o que eles querem, né? Qual a necessidade deles? O que a empresa pode fazer para gerar essa integração? E propor um calendário que seja mesmo, né, atrativo e que as pessoas queiram participar. Como o Alisson falou, existem, né, pessoas, né, introspectivas que elas vão ter dificuldade em interagir. Então, eu tenho que pensar que eu tenho vários, né, perfis e eu tenho que trazer todos para participar. Então, eu vou fazer eventos com a família, vou fazer eventos só para o colaborador, né, uma coisa mais focada. Como você perguntou, é um momento de fazer intervenção de grupo? Aí sim, eu pego, né, uma data legal e faço uma intervenção de grupo, um treinamento vivencial, levo eles, né, sempre com um foco, né, específico do que eu quero trabalhar com a minha equipe e faço esse treinamento vivencial para atender a necessidade da empresa. Eu quero desenvolver comunicação. Então, eu vou pegar, né, eu vou trazer essas pessoas e vou criar um evento.
Alisson, ações como essa talvez até melhorem o clima, evitem qualquer possibilidade de problemas justamente na confraternização do final do ano. Sem dúvida. A Michelle estava falando aqui, estava vindo à mente, o extrovertido, ele está na confraternização e na cabeça dele fica pensando assim, ó, quando é que vai ter outra? Né? E o introvertido, ele está assim, pelo amor de Deus, Deixa termina embora. porque eu estou cumprindo o protocolo, né? E aí eu remeto àquela palavra do equilíbrio. É muito interessante você ter essa confraternização, ter esse encontro. Final de ano, nós estamos realmente buscando esse lado mais amável, até por causa da data, né, que nasceu um ser divino, e aí tem essa sócia histórica, e é muito necessário que isso ocorra. O equilíbrio para que haja essa motivação e interação entre as pessoas. Alisson, Michelle, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a entrevista, tenho certeza que o pessoal de casa pôde aproveitar e muito. Este final de ano, confraternização das empresas, a dica então dos especialistas, para você que vai participar ou vai promover na sua empresa a sua festa também de final de ano. A gente vai para um breve intervalo, na volta ao quadro Dicas, o Varejo em Foco volta já. De volta com o Varejo em Foco e agora é hora do quadro Dicas. Atenção, anote aí. A partir do dia 13 de dezembro, no campus local da Universidade Federal de Mato Grosso, tem início o 5º Congresso de Administração do Sul do Estado. Para falar um pouco sobre este evento, a gente recebe aqui o professor Heitor Lopes Ferreira. Professor, para quem é o curso, qual é o objetivo deste congresso? Então, gostaria de agradecer ao convite para a gente falar um pouco do nosso congresso de administração, né? O congresso deste ano nós estamos direcionando com a temática inteligência competitiva, né? Impactos e perspectivas na gestão do varejo. Então, nós estamos trazendo junto à CDL, à comunidade local varejista, essa discussão sobre a importância da discussão da temática inteligência competitiva e como que isso pode ajudar que essas empresas melhorem o seu status, cresçam no mercado, pensando numa nova área que tem crescimento bastante acentuado no mundo, que fala sobre como a gente extrair informações do mercado e usá-los a nosso favor. Né? A abertura é no dia 13, mas já no dia 12 tem programação, professor. Isso, né? Na verdade, a abertura oficial dia 13 à noite vai ter a palestra com o professor Leonel César Rodrigues, um professor doutor da Universidade 9 de Julho de São Paulo, especialista em inteligência competitiva, que vai fazer essa abertura para nós. Mas, de fato, começa no dia 12 com os minicursos, com diversos minicursos, que falam sobre fluxo de caixa, estratégias, gestão de pessoas, diversos temas que são interessantes não somente para o nosso aluno, mas também para o empresário varejista. Né? Congresso voltado, portanto, aos estudantes, aos varejistas e quem quiser participar. Sim, ele é aberto à comunidade. Então, para se inscrever é muito simples, né? Tem um site chamado www.conasum.cf, é um site muito simples. Lá está todas as instruções para a pessoa poder fazer inscrição, poder participar. No caso do associado da CDL, já existe uma parceria entre o evento e a própria CDL que já permite que os associados se inscrevam e possam participar. Né? Então já existe um acordo. Para quem é de fora não é associado, existe uma taxa mínima de R$45, mas é acessível a todo mundo, né? Professor, e os materiais também depois ficarão disponíveis online para quem quiser acompanhar? Então, esse ano nós estamos inovando no nosso congresso, né? Nós teremos transmissão online, tá? Ou seja, quem não puder comparecer, além da presença, né, nós estaremos disponibilizando o link para a pessoa poder assistir, né, ao vivo ou então as gravações a posterior, né? Então, tudo será gravado e disponibilizado a todos os associados da CDL. Professor, para encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a importância dessa união da comunidade acadêmica e o mercado e os varejistas, essa interação que o Congresso vai promover a partir do dia 13. Então, pergunta relevante e importante. Bom, há algum tempo, não somente aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, mas no Brasil como um todo, vem se discutindo da distância que existe entre a academia, né, e o mercado de trabalho em si, varejo, indústria, serviço, não importa qual seja a área. Tá?
E o Brasil ele vai na contramão do que acontece em outros países, Europa, né, Estados Unidos, onde você percebe que existe a proximidade da academia junto à entidade privada, né? Então a gente acredita que, começando com discussões como inteligência competitiva e outros assuntos relevantes, a gente pode trazer e agregar muito mais do que a gente já agrega. Não somente capacitando a mão de obra, isso sim é importante, mas também trazendo novidades de pesquisas, né? A Federal de Mato Grosso, eu e os meus colegas somos todos pesquisadores, né? Então a gente está trazendo sempre temas relevantes para os nossos alunos, que também são relevantes para esses empresários, tá? Então a ideia é justamente reduzir esse penhasco que tem entre a academia e a entidade privada e propiciar a discussão de temas que são importantes para qualquer área, né? Professor, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Anote, portanto, na agenda, a partir do dia 13 de dezembro, o 5º Congresso de Administração do Sul de Mato Grosso, no campus local, campus Rondonópolis, da Universidade Federal de Mato Grosso. O HSM é um sistema que disponibiliza palestras e outros conteúdos para os empresários e está disponível na CDL com degustação grátis pelos primeiros 2 meses. Procure a CDL, pegue a sua senha e comece a aprender com grandes nomes do mundo da administração, gestão e empreendedorismo. E este foi mais um Varejo em Foco. Nós agradecemos à TV Cidade Record pela abertura do espaço e a você pela sua audiência. O Varejo em Foco é realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis com o apoio do Grupo Flamboyant e do site de notícias Primeira Hora. A gente volta na próxima semana. Até lá!